Bom dia, eu sou o Nicolas Fabeni, gestor de parceiros do Legal Hub, e hoje iniciamos esse episódio falando um pouco sobre inteligência artificial. Vivemos a quarta revolução industrial, que é a era das tecnologias, com a inteligência artificial e o machine learning, com o trabalho humano cada vez menos relevante nas indústrias, entramos na era pós-industrial, com o setor de serviços, concentrando uma parceria maior cada vez com a força de trabalho mundial. E aí entra um dos equívocos comuns sobre a inteligência artificial, de que ela só é aplicada em máquinas de produção industrial. Isso quer dizer que não deverá haver mais nenhum tipo de emprego e os robôs vão substituir todo tipo de trabalho? Esse é o segundo equívoco comum sobre a inteligência artificial. O que acontece é que o trabalho humano terá de ser, com o perdão da redundância, cada vez menos humano, inclusive na área do direito. E para isso, a gente trouxe o advogado Caio Moro, que é empreendedor, sócio do escritório Vanzin Penteado, cofundador da Move Company, membro do conselho de administração da LexNautas, coordenador geral do Grupo Permanente de Discussão da Comissão de Inovação e Gestão da Ordem dos Advogados do Brasil, da Seccional do Paraná, e coordenador técnico do Curitiba Legal Hackers. Tem atuação profissional com foco nas áreas do direito empresarial, digital, inovação e tecnologia. Bom dia, Kael, tudo bem? Fala, Nicolas, tudo bem? Tudo certo com você? E aí, vamos bater um papo sobre inteligência artificial? Vamos desmistificar um pouco tudo isso que circunda essa realidade aí e explicar um pouco aos entusiastas da tecnologia e aqueles que buscam se aprofundar no conhecimento um pouco melhor aí do que acontece nessa seara. Pensando um pouco nisso, eu queria que você introduzisse o assunto falando um pouco do atual cenário da utilização da inteligência artificial tanto no aspecto nacional, bem como no mundo, né? Maravilha, Nicolas. O que a gente sempre pensa, né, quando fala em inteligência artificial, a gente pensa naqueles robôs, no robô Sofia, por exemplo, né, que é algo distante, que não está nem aqui no Brasil, né? É, Isso fica um cenário meio místico, né, distante de nós. Mas quando você começa a entender e pesquisar um pouquinho no que está acontecendo aqui no Brasil, inclusive, a gente percebe a utilização da inteligência artificial, né, como uma ferramenta, né, nada mais é do que uma ferramenta, para se atingir resultados melhores do que aqueles que normalmente se tem com ferramentas comuns. Então, hoje, inclusive em Curitiba, né, às vezes as pessoas acham que isso só acontece em São Paulo ou fora, mas aqui mesmo em Curitiba a gente tem vários exemplos. O mais recente deles é uma startup High Technologies que desenvolveu um dispositivo, um hardware chamado HiLab, que ele é utilizado para fazer testes de coronavírus e ele traz esse resultado em 5 minutos. Isso só é possível pela utilização da inteligência artificial. Então ele pega um modelo de padrão, né, do que seria então um teste positivo, ele faz um match não no dispositivo, mas na nuvem, né, do input, que seria a gota de sangue do paciente, e nisso, com inteligência artificial, ele consegue trazer esse resultado para nós em poucos minutos, né? Então, isso é um exemplo de inteligência artificial aqui no Brasil. Temos também o Adam Robô, que também é uma startup aqui de Curitiba, que faz testes de visão, né, por meio de inteligência artificial, consegue apresentar alguns sintomas graves, né, que podem se desenrolar em algum glaucoma, coisa nesse sentido. Isso só é possível também de forma super rápida pela inteligência artificial. E não só nessa área médica, né, mas a gente já ouviu falar, a própria XP Investimentos usa robô traders, né, que fazem alguns tipos de de trade com inteligência artificial. Então eles mapeiam todo o cenário e utilizam isso, né, como uma ferramenta, né, mais uma vez como uma ferramenta. E óbvio que na área jurídica isso não é diferente, né? Já tivemos julgamentos lá nos Estados Unidos utilizando um aplicativo de inteligência artificial que fez como se fosse uma análise de reincidência, né, do sujeito, né, no processo criminal dele, isso tudo com inteligência artificial. E a partir disso surge N discussões a respeito do tema, porque a questão é como que a inteligência artificial chegou
né, nesses resultados, nessas informações. E aqui no Brasil também a gente tem o Robô Vitor, né, do STF, que também trouxe muita produtividade, digamos assim, na área jurídica também. Então, esse é o cenário atual, né, do Brasil. Trouxe mais local aqui para que a gente entendesse um pouquinho mais o que está acontecendo, né, com a utilização dessa ferramenta, para que as pessoas tenham uma noção de que isso não está distante, que está muito mais perto. Maravilha. Existe muita desconfiança em relação à tecnologia e o direito especificamente, né? Até parte dos colegas advogados, alguns temem, tem aquele jargão, né? De que teme, de que irá diminuir a quantidade de trabalho ou menos oportunidades, mas não é bem assim, né? Que a gente se vê. Especificamente, a relação da inteligência artificial com o direito. Você poderia contar um pouco para aquelas pessoas que estão buscando entender como que essa tecnologia vai influenciar nessa rotina jurídica, por assim dizer? Com certeza, Nicolas. Esse é um ponto bem interessante, porque também é um temor que surge decorrente disso, né? Pelo fato da inteligência artificial poder automatizar várias atividades, proporcionar ganhos, né, que a gente não teria sem ela, né? E o advogado já se coloca naquela posição, poxa, e aí, como que vai ficar o meu trabalho no futuro? Como que vai ficar a minha atuação diante de todo esse cenário? Até porque a mídia ajuda a colocar um pouquinho lenha na fogueira nesse sentido, né? Com algumas chamadas polêmicas do tipo, e agora, como é que vai ser o trabalho do advogado daqui para frente? Mas, bem pelo contrário, surge um mundo muito maior, né, em decorrência dessa tecnologia. Vamos pegar, por exemplo, o caso da HighLab. Tá? A HighLab, semana passada, eu fiz uma entrevista com a head jurídica deles e assim, o cenário é muito vasto de atuação. Por quê? Porque a inteligência artificial ela ainda não tem uma regulação própria. Ela não tem um regulamento de como que vai funcionar. Nós temos aqui no Brasil 3 projetos de lei que estão sendo que estão em tramitação nesse momento, justamente para discutir isso. E nesse momento, onde não há ainda uma regulação, os advogados têm que lidar com esse caso, né? Porque a inovação está aí. Então, temos esses N exemplos aqui em Curitiba, no Brasil e no mundo, que estão tentando inovar, mas ficam travados nessa barreira, porque não tem regulação, e ao mesmo tempo eles precisam introduzir a tecnologia, a solução que em benefício da própria sociedade, né, não só do mundo do business, né, mas para poder oferecer soluções para a sociedade. E o direito regulatório surge aí como uma nova área, não uma nova área, mas uma nova possibilidade de se estudar a inteligência artificial sob essa ótica, né? Como que eu vou viabilizar que uma empresa operacionalize uma solução com inteligência artificial se a gente não tem regulação, né? Então, isso é um campo novo que surgiu para o advogado atuar em decorrência da inteligência artificial. Então, é um novo foco, né? Fora isso, nós temos a questão da responsabilidade civil, que é uma outra oportunidade. Quando, por exemplo, um carro autônomo ocasiona um acidente, né, causa um dano a uma pessoa, né? Quem que vai reparar? Quem que é o responsável por isso? Né? Se o algoritmo que foi escrito, desenhado, ocasionou aquela situação. Então, é um dilema de responsabilidade civil que o advogado deve entender como funciona essa tecnologia para poder criar uma linha de argumentação para mostrar, se ele estiver defendendo a montadora ou, enfim, o motorista, né, de quem seria a responsabilidade. Então, um dilema de responsabilidade civil que hoje o nosso ordenamento jurídico brasileiro, não só no Brasil, mas no mundo todo, isso está sendo discutido. Então, surge aí mais uma oportunidade para o advogado trabalhar. Sem contar com a questão da proteção de dados, né? Porque uma das premissas da inteligência artificial é utilizar uma base enorme de dados para poder entregar uma solução boa, né? E quando a gente fala de dados, a gente naturalmente agora pensa, né, na proteção de dados, na LGPD, na GDPR, independente se ela foi prorrogada agora ou não, né, recentemente, na última semana, o fato é um tema que está em alta e os usuários das plataformas, todos agora se preocupam com a proteção dos seus dados. Então, mais uma oportunidade para o advogado estudar
e, enfim, aperfeiçoar essa parte aí da proteção de dados que está ligada no direito digital. Sem contar com propriedade intelectual ou até mesmo uma auditoria dos algoritmos, né? A gente fala isso, parece que está muito distante da área jurídica, mas é uma nova área que surge, né? A partir do momento que a gente tem que explicar como que a inteligência artificial chegou naquele resultado, né? Para daí poder, enfim, identificar a responsabilidade, para poder até explicar como que se chegou naquele resultado, né? Principalmente quando ele está auxiliando os juízes para proferir uma sentença, por exemplo, né? Que foi o caso dos Estados Unidos. Então, é super interessante e assim é super relevante, né? O juiz, nesse caso, poder explicar para quem está, enfim, recorrendo da sentença, como que a inteligência artificial contribuiu para chegar naquele ponto. Então, é um mundo novo que surge para a área jurídica em decorrência da inteligência artificial, que, enfim, pode proporcionar para os advogados novas áreas de estudo, novas áreas de atuação. Então, esses foram alguns dos exemplos. Massa. Dentre esses insights, então, a gente pode, claro, evidentemente, com a inteligência artificial, haverão algumas verticais ali do direito que sofrerão uma ameaça, né, com a automatização desses processos e, paralelamente, surgirão novas oportunidades. É isso, então, que a gente consegue tirar desse cenário? Mais ou menos. Por quê? Mesmo com toda a automação, né, digamos assim, com ferramentas de inteligência artificial que automatizam petições, por exemplo, que automatizam tarefas repetitivas, que formulam pareceres ou que auxiliam juízes, sempre vai ter um ser humano por trás para poder validar aquilo, para poder, enfim, dar a canetada final, né? Até porque a inteligência artificial ela precisa ser programada. Então, surge também a figura, digamos assim, de um representante do negócio jurídico. Então, a gente tem o programador de um lado e a gente tem do outro lado o conhecedor do direito, que esse cara, em conjunto com o desenvolvedor, vai poder formular, adaptar, melhorar essas ferramentas de criação de tese, né, de montagem de petição. Isso só vai ser possível se o advogado estiver lá e souber operar a ferramenta, se ele tiver conhecimento de como funciona a tecnologia. Porque nada mais é do que uma ferramenta nova. Então, nós tivemos o computador, né, há muitos anos atrás, que otimizou muito o nosso trabalho, né? Então, tem a criação ali de peças, modelos e tudo mais, enfim, nuvem. Então, a gente teve uma série de inovações decorrente dessas novas ferramentas. E a inteligência artificial é só mais uma delas. O grande segredo é saber operar ela. Então, ela surge como uma oportunidade para o advogado, mas para isso ele vai ter que entender como funciona, vai ter que se aperfeiçoar, para daí sim ele aproveitar, se valer dessa ferramenta da melhor forma possível. Então, ele surge como, digamos assim, uma oportunidade nesse nível de ferramenta, para ganhar mais escala, para ganhar mais produtividade, até porque essa ferramenta ela libera ele de tarefas repetitivas. Ele vai poder focar na inteligência jurídica, criação de teses de fato. Então, essas são as oportunidades, digamos assim, em decorrência das ferramentas. Então, a gente pode compreender disso que para poder usufruir dessas novas oportunidades com a inteligência artificial, vai exigir também um estudo por parte do advogado de como aplicar isso na sua rotina para poder se beneficiar dessas novas ferramentas. E com isso a gente vai poder também se dedicar a um maior tempo ao estudo à tese, de fato, nos casos, né? Que a inteligência, pelo que eu estou entendendo, me corrija se eu estou errado, ela vai fazer você despender menos tempo em tarefas que seriam menos importantes e focar na efetivamente na tua tese. Então é isso. Perfeito. Ele vai dar escala para o advogado, né? Tarefas repetitivas ou tarefas que demandariam muito tempo, por exemplo, pesquisa jurisprudencial, esse tipo de coisa, o ser humano ele tem uma limitação, né, física, mental para, enfim, atingir um objetivo.
com inteligência artificial, ele vai ganhar escala, ele vai poder fazer isso muito mais rápido. Ou seja, é uma ferramenta que ajuda o advogado. É assim que tem que ser visto. Mas, claro, tem que estudar, tem que entender como funciona, até para não só saber operar, mas para você saber responder a dilemas que as próprias novas empresas trazem para você. Porque a gente está, hoje, com esse boom de startups, a gente está repleto de empresas inovadoras que utilizam a inteligência artificial para entregar as soluções deles. E quando eles baterem na porta do advogado, apresentando a solução e falarem, por exemplo, que utilizam inteligência artificial, se o advogado não souber como funciona a tecnologia, com certeza vai ser muito mais difícil prestar uma consultoria para essa empresa, né? Então, com esse boom de empresas disruptivas, né, que utilizam a tecnologia, surge uma oportunidade para o advogado, mas para aquele advogado que está preparado. Bacana. E nessa perspectiva, né, mudando um pouco e falando um pouco de pessoas, né, sobre perfil e aquelas pessoas que estão aí agora se aventurando, novos advogados ou até mesmo aqueles advogados que querem pivotar, né, querem investir em novas oportunidades dentro da carreira, e estão atentos à inovação e à tecnologia e têm interesse. Qual, né, diante dessa nova tecnologia e dessas ferramentas, o que se espera do novo perfil do advogado? O que você tem para passar de mensagem assim para esse pessoal? Bom, o primeiro ponto, né, quando hoje eu penso no advogado, e eu não digo nem do futuro, né, eu digo do agora, é a multidisciplinaridade, né? O advogado ele não tem que só também saber sobre a área jurídica e nem só sobre a área de tecnologia, que é o tema aqui, mas o advogado também vai ter que entender de negócio, porque hoje muito mais do que nunca os clientes eles chegam com um problema onde o advogado, se ele não tiver um pouco de conhecimento de todas as áreas, que seja até de negociação, né, o advogado não vai conseguir entregar uma solução completa para o cliente. Então, a multidisciplinariedade hoje, ela é essencial. O advogado tem que saber conversar na mesma língua dos empresários, por exemplo, né? Tem que entender de business, tem que entender um pouquinho de finanças, tem que entender sobre tecnologia, né? Como funciona aplicações, por exemplo, que trazem segurança de dados. Então, como que vai fazer criptografia? Como que o advogado não vai hoje saber falar algo sobre criptografia? O advogado tem que entender como é que funciona, para daí poder elaborar, por exemplo, uma política de proteção de dados. Então, a multidisciplinariedade é o ponto alto. Segundo momento, o segundo ponto aqui que eu acho essencial é que o advogado hoje ele tem que ser omnichannel, né? Então, não basta só mais receber no escritório, naquele escritório pomposo, como a gente sempre tinha isso em mente no passado. Hoje o advogado também não basta só receber e-mail. Então, porque a sociedade como um todo não se relaciona por um só canal, né? A sociedade se relaciona por N canais. E o advogado tem que se adaptar a isso. Então, o WhatsApp é uma realidade para o advogado hoje, e-mail e outras várias ferramentas. Então, esse omnichannel que eu digo é o advogado estar disponível, entender como funciona todas essas outras ferramentas, né, mais uma vez dizendo em ferramentas, para poder atender o cliente. E, obviamente, dinamismo, né? Porque num dia surge uma solução nova, surge uma tecnologia nova, e se o advogado não prestar atenção naquilo, ele perdeu o timing. E daí outros vários advogados que talvez se atentarem para isso que está acontecendo no futuro, talvez esses tenham mais vantagem, que são os que estão ligados no mundo, né? Então, não basta hoje só o advogado entender como funciona a legislação do próprio país, tem que ter um pouquinho de noção de direito internacional, porque as relações hoje elas são globais e não são mais só locais, né? Então, se fosse para resumir, na minha visão, seriam esses 3 pontos e tem que ser muito curioso mesmo, tá? Porque se não for, com essa quantidade de coisas novas que surgem no nosso dia a dia, não tem como alcançar, né? Não tem como acompanhar. Não, muito bacana. E esse seu último insight sobre a internacionalização dos negócios a necessidade de ser omnichannel é uma coisa que está muito em alta, porque até mesmo para quem atua na área digital, sabe que muitos negócios inovadores, muitas startups já nascem internacionais, né?
Born Globals, né? Já são as famosas empresas que têm clientes fora do país e às vezes aquele advogado que é responsável, né, por atuar na frente jurídica daquela organização, se não tiver essas habilidades, vai sofrer muito na rotina jurídica, né? Na rotina ali nas diligências e até mesmo na expectativa do cliente. Então, achei muito massa aí essa sua perspectiva. E, assim, como que a gente pode... Claro, você já deu trouxe alguns cases, né, de algumas empresas que utilizam aí tecnologia no cenário é, nacional, local, mas teria alguma, assim, que você vê que no mercado está utilizando a inteligência artificial, que você é realmente focado na área jurídica e alguma coisa, assim, que você acha que tem uma perspectiva, que a gente já pode começar a olhar ou sugerir uma ferramenta para quem está querendo também se tornar aí uma pessoa, né, que tem aí a familiaridade com maior com tecnologias? Olha, no mercado de Lotex, digamos assim, que são as empresas que proporcionam soluções inovadoras para advogados, existem várias hoje que trazem soluções de automação, né, por meio de robôs, né, por meio de fluxogramas e até alguns algoritmos que chegam próximo de uma inteligência artificial, mas são pouquíssimos aqueles que entregam alguma coisa nesse sentido. Porque a grande realidade a inteligência artificial, para que ela de fato se opere, ela deve fazer com que o próprio algoritmo aprenda automaticamente, né? Aprenda por si só. Então, ele executa uma atividade e daí, com o resultado, ele analisa e ele internaliza aquilo, tal como o ser humano faz quando ele, enfim, quando ele aprende, né? Então, para que haja uma inteligência artificial, ele tem que aprender sozinho. Ele tem que fazer o uso da machine learning para ele se autocompletar. O fato é, no mercado hoje, basicamente não existe solução como essa. Tá? Inclusive, tem várias empresas que dizem que entregam uma solução com inteligência artificial, mas o que elas entregam mesmo são automatizações. Né? O que eu já vi de mais próximo são empresas que fazem cadastro automatizado de ação nesses sistemas de gestão de processos e eles aprendem no decorrer do processo, digamos assim, qual que é a tendência daquele processo ganhar, do advogado ganhar aquele processo, a tendência de perder, qual que é o percentual de ganho, percentual de perda. Então, já vi algo nessa linha, mas ainda estava em fase de protótipo. E até mesmo geradores de documento, né? Que, digamos assim, com base nas informações que foram colocadas lá, ele sugere alguns pontos. Então, isso seriam alguns exemplos de soluções de inteligência artificial aplicada no direito para advogados. Tá? Então, já existe alguma coisa assim, está muito no começo, tá? mas já tem alguma coisa que dá para usar. Mas muito mais de automação do que propriamente dito inteligência artificial. Porque de fato o que a gente vê que está acontecendo hoje no mercado jurídico é algo que já aconteceu ali na engenharia de produção, na indústria por si só, e a gente está conseguindo agora colher esses frutos e trazer isso para nossa rotina, que já é adotado por empresas, né? A ciência de administração também. E o mais doido disso tudo quando a gente para olhar é que essa intersecção, né, de direito e tecnologia é um ramo, né, computational law não é uma área do direito, né, é uma coisa da programação. Então a gente só está ali como o tradutor da sociedade, né, de como que isso vai refletir, né, na sociedade, analisando ali a responsabilidade civil, como você bem colocou, a legislação, de como que vai se operar os interesses dessa inteligência artificial, no caso dos carros autônomos que você bem colocou. Eu, eu acho que isso daí é um mercado que ainda tem muito a ser feito no Brasil, é uma coisa muito incipiente ainda, de modo geral, e a gente ainda está caminhando, apesar que de modo caminhando bem acelerado, ainda devagar comparado com outras nações mais desenvolvidas, né, Kael? Então a gente tem que analisar isso, que pode ser um mar de oportunidade para as próximas
gerações para nós mesmos que já estamos aí atuando nessa área e capitaneando aí essa mudança tecnológica que está acontecendo no direito. Eu queria saber de você agora, agradecer na realidade a sua presença pelo café. Foi muito bom trazer aqui os seus apontamentos, esses insights valiosos aí de quem está no mercado. É sempre um prazer falar contigo. Queria saber se não tem uma mensagem aí deixar para os nossos telespectadores disso tudo. Fica à vontade. Bom, Nicolas, em primeiro lugar, quero agradecer o convite, né? Também é sempre um prazer, sempre te encontro nos eventos aí. É um cara, um advogado aí que está à frente também da maioria aí, porque se interessa, enfim, tem essas características aí que a gente conversou aí agora. E se fosse para eu dar uma dica, assim, que é o que eu sempre falo em palestras, cursos, etc., tem uma frase, eu não vou lembrar certinho qual que é a frase, mas é do Alvin Toffler. Ele fala o seguinte, que o analfabeto do século XX, ele não vai ser aquele cara que não sabe ler e não sabe escrever, mas vai ser aquela pessoa que não sabe aprender, reaprender e desaprender. Porque hoje é isso que o mundo exige de nós. O mundo exige que a gente desaprenda algumas coisas que a gente aprendeu, aprenda novas coisas e reaprenda, porque tudo muda, né? A cada semana as coisas mudam, né? No mundo, até no próprio Brasil, a inovação está muito presente no nosso dia a dia e está presente na área jurídica. Então, o advogado do século XXI, enfim, o advogado do futuro, o advogado do hoje, é o cara que vai saber aprender, reaprender, desaprender constantemente, né? Então, essa é a mensagem final que eu dou para o pessoal. E busque entender mais sobre não só a inteligência artificial, mas busque entender sobre blockchain, sobre criptoativos, que são ferramentas que hoje estão presentes no dia a dia. Inclusive essas últimas aí, até que eu comentei agora, o Bacen já está de alguma maneira regulamentando, porque nós temos diversas soluções hoje no mercado que trazem isso. Então, fiquem antenados, se interessem por esse tipo de assunto, porque hoje ele é uma realidade na vida do advogado. É isso. E até fazendo aqui um pouco um paralelo com o que nós vivemos, de certo modo, essa pandemia acabou acelerando ainda, né, esse investimento e essa necessidade da gente buscar se automatizar, buscar novas formas de se comunicar, relações de trabalho e essas ferramentas, né, para conseguir atingir os nossos objetivos mesmo estando em casa, né? Acho que isso é uma coisa que também acabou acelerando e evidenciando a importância de sistemas da tecnologia e da inovação no direito de um modo geral, não é mesmo? Exatamente. Esse contexto atual ele forçou, né, todos os profissionais a atuarem de uma maneira um pouquinho diferente, né? A gente percebeu, conversando com as pessoas, que alguns já estavam mais preparados, outros menos, né? Então, por exemplo, para você trazer toda a operação da tua empresa, do teu escritório, se for um escritório grande, né, então uma massa de pessoas, colocar elas para trabalhar de casa, operacionalizar sistema e tudo mais, isso também forçou, mas quem estava mais preparado teve uma transição tranquila. Já quem não estava acabou sofrendo um pouco mais, mas a inovação, a tecnologia, o contexto mundial, ele não pede licença, né? Ele chega derrubando. Então, isso é a realidade do advogado hoje. Então, a gente tem que se antenar, tem que ficar ligado com tudo que está acontecendo, porque senão, de fato, aí você vai ser atropelado. Mas oportunidade está cheia. Então temos um episódio. Prezados telespectadores, esse foi o nosso Café com Inovação. Quero agradecer mais uma vez ao Kael. Peço que se inscrevam no nosso canal, nos acompanhem nas redes sociais. O Café do Legal Hub acontece toda semana e vem com o propósito de disseminar conteúdo multidisciplinar. Acompanhe os nossos próximos episódios e volte sempre. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.